Ação. A doutora Cláudia vai falar sobre a avaliação convencional tem a mesma performance que o time-lapse. Bom dia a todos. Muito obrigada da oportunidade de estar aqui falando em nome da Clínica Professor Franco Júnior, lá de Ribeirão Preto. E vim falar o contraponto dessa palestra, desse tema, que é selecionar o melhor embrião. Nós sabemos, embriologista, que uma das pontos mais importantes, ou eu digo o ponto número 1 dentro do laboratório, que é você saber qual é o embrião que vai implantar. Uma tarefa muito difícil, e eu fico encantada com as novas tecnologias, que são essas do time-lapse, em que nós podemos realmente olhar, nós embriologistas que temos a oportunidade de ver tudo o que acontece com o embrião desde o início, desde o óvulo até a fertilização, até o embrião do 6º dia. Mas eu venho aqui, então, falar o contraponto dessa metodologia fantástica, que, para todos os embriologistas, é uma que encanta, né, que realmente nos faz pensar se ela realmente seleciona essa tarefa árdua nossa de selecionar o melhor embrião e comparar com o que nós temos hoje, que o que nós temos hoje é a avaliação convencional, se ela tem realmente a mesma performance do que essa metodologia que nos oferece muitos pontos, como diz muito bem a doutora Cristina, que nós não conseguimos ver com a morfologia convencional. Só para falar um backup do que é essa avaliação convencional, é uma avaliação muito simples, em que nós avaliamos características, várias características morfológicas desse desenvolvimento embrionário, desde o óvulo até o 6º dia. E essas características são um método praticamente mundialmente usado. Nós temos 5 milhões de crianças nascidas em que nós escolhemos esses embriões pela morfologia, pela avaliação morfológica, em que nós usamos uma incubadora simples, um microscópio, olhamos esse embrião e selecionamos. Isso é o que se faz comumente na maioria das clínicas mundialmente, e temos hoje mais de 5 milhões de crianças nascidas selecionadas através dessa metodologia, que é uma metodologia, vou falar rapidamente, é uma avaliação básica do óvulo, que é a importância de estar um óvulo em metáfase 2, que você consegue ver isso no microscópio. Avaliar o pré-zigoto, o pronúcleo. Então, nós avaliamos como que está, se são normais, 2 PMs, como que está esses pronúcleos, se são iguais, se são desiguais, se são menores. Essas metodologias que a gente está mais do que comum. O dia 2 e o dia 3, 4 células, 8 células. Isso que todos os embriologistas têm na cabeça, um embrião de 4 células, 8 células, é isso que nós vamos transferir. A gente briga com as metodologias, mas será que realmente isso ainda continua sendo o melhor para selecionar o embrião que implanta? Ou aqueles que transferem no 4º dia mórula, como que é essa mórula? Existe também vários métodos para a gente ver a mórula compactada, menos fragmentada. E o blastocisto, lógico, a classificação de blastocisto, que é blastocisto em rete, blastocisto com a maior, uma grande parte de blastocela, e aquilo que nós estamos sempre muito acostumados, e eu não vou ficar gastando muito tempo nisso. Eu fiz uma tabela que aqui existe, na classificação convencional, pontos mais importantes, que são esses que estão em verde, que seria, então, o óvulo em metáfase 2, a forma, o número e tamanho do pronúcleo, o número, dia 2 e dia 3, como estão as células, número de células, simetria, fragmentação desses embriões, compactação no dia 4 e desenvolvimento no dia 5, 6 de blastocisto. E alguns pontos moderados que a gente vê vários trabalhos falando, como, por exemplo, avaliar nucleotídeos, como está a polarização desses nucléolos no estágio de pré-embrião. Mas essa metodologia que a gente usa convencional, veja bem que um trabalho não muito longe, em 2011, que avalia 7.528 ciclos de transferência única de embriões, e que nós fazemos só essa simples avaliação morfológica. Por exemplo, aqui são os embriões no dia 3,
e avalia, então, a importância da gente ver o número de células no dia 3, a fragmentação e a simetria desses blastocitos em termos de nascidos vivos. Então, em termos de nascidos, você vê aqui no primeiro, eu não consigo fazer o pointer, mas no primeiro gráfico, que embriões de 6 células no dia 3 tem uma chance muito menor de ter um bebê em casa, comparado com embriões de 7 ou 8 células, que é aquela imagem que nós embriologistas temos a vida inteira, de que é um embrião de melhor qualidade e que provavelmente melhor potencial de implantar. A fragmentação, nós vemos que quando ela aumenta para 25% ou mais, diminui muito mais a chance de nascer uma criança. E a simetria, em termos de número de blastómeros com o mesmo tamanho, também se vê que uma simetria perfeita, aquele embrião de 4 células, com blastómeros iguais, com 4 núcleos, tem muito mais chance de ter uma criança em casa. Não só esse trabalho, mas você vê que hoje, em muitos trabalhos ainda continuam a ser publicados, trabalho agora de 2014, mostrando que não só essas avaliações básicas, mas que podemos fazer score, e que também mostra uma melhor implantação. Aqui também é um outro trabalho também de 2014, mostrando não só essa avaliação de score, mas também formas em que a gente pode medir, faz a morfometria, os parâmetros no dia 2, em que nós medimos tamanho do blastoma, tamanho da zona pelúcida, tamanho do rádio do embrião, mostrando também métodos mais simplificados, mais baratos, de escolher um embrião com potencial de implantar. Mas o que na verdade, é a discussão aqui, o que é diferente, a Cristina mostrou muito bem, é lógico que na avaliação convencional, nós fazemos 5 avaliações, nós tiramos o embrião de dentro da incubadora, o zigoto, o óvulo, e vamos fazer 5 avaliações, enquanto que no time-lapse se faz isso dentro da incubadora, com uma monitoração constante, um vídeo, um sonho para todo embriologista estar em casa, olhando o que acontece dentro do laboratório. Mas não é só isso que tem o time-lapse. O time-lapse tem também, é uma incubadora diferente. É uma forma que a gente não mexe com o embrião e também usa os materiais diferentes, para a gente poder comparar com o que é a morfologia convencional. Ela descreveu muito bem que existem várias fases que a gente não consegue ver, como ela diz. O embrião, ele vai e volta, de 2 células, de 4 células, ele volta. Ela sabe muito bem falar sobre isso, que eu não tenho experiência, mas é pelo que a gente vê e pelo que se apresenta. A importância da divisão no segundo, do dia 2 para o dia 3, 2 células para 3 células, 3 células para 4 células, que a gente não consegue ver, teria que ficar tirando da incubadora para ver na avaliação convencional. Veja que teve curso na Escher, agora em 2014, sobre time-lapse. Teve uma sessão falando para quem vai o Oscar do time-lapse. No americano, nós tivemos 60 seleções de trabalhos apresentando o sonho de todo embriologista. Tem até pessoas pedindo tese para que você, se você trabalha com essa metodologia, para falar o que você acha, o que você não acha. Mas vamos ao ponto que interessa, que é realmente os resultados. Nós usamos essa tecnologia ou usamos a simples clássica metodologia convencional, que nós pegamos a incubadora, ou seja, essas antigas, ou mesmo seja essas outras BET incubadoras, essas menores, e comparamos com os resultados. Como diz muito bem o doutor Franco, são 3 mil meta-análises e 10% delas nos dão os resultados positivos. O ponto que nós temos para avaliar uma metodologia que é bem cara para se comprar, para se colocar dentro do laboratório, é medicina baseada em evidência. E isso nós precisamos de estudos randomizados e meta-análise. E estudos randomizados e meta-análise nessa, a única... vou falar um pouco da literatura, o que nós temos de resultados com o time-lapse. Veja que a primeira vez que apresentou o time-lapse foi em 97, era um microscópio invertido, que se fazia várias fotos tentando, então, fazer essa magia, que para mim é uma magia, olhar tudo, ver o que realmente está acontecendo com o embrião. E vários trabalhos desde 2008, que não é muito tempo atrás, têm mostrado, mas descrevem em termos das morfokinéticas, a morfologia, a formação do blastocisto, o que acontece com o embrião de 3 PM, o que acontece com o embrião de 1 PM, como é a divisão dele, como é o desenvolvimento, todos esses trabalhos identificando isso. Continuando, então, mais para frente, no ano de 2011 para 2012,
Continuamos, então, esses trabalhos mostrando a avaliação que o tempo, realmente, o tempo de clivagem, não é, alguns embriões clivam 25, outro vinga 27, divisão para 2, tudo muito válido, no meu ponto de vista, muito válido para se aprender o embriologista. Para poder ver, essa metodologia traz realmente muita aprendizagem para o embriologista. Mas, vim falar que seleciona melhor o embrião do que a morfologia normal, nós precisamos realmente de trabalho. A doutora Cristina falou sobre esse trabalho, o único trabalho que nós temos na literatura, que é o grupo da Espanha, que são dados de 2 clínicas, de Valência e de Bilbao, e 1 ano e meio de experiência. Esse é um trabalho prospectivo, randomizado, em que mostra 930 pacientes. Essas pacientes descritas nesse trabalho é uma mistura de pacientes doadoras e pacientes aquelas normais que são realmente pacientes com infertilidade. Nesse trabalho, o critério de inclusão são pacientes novas, pacientes de 20 a 38 anos. Menor mais que 38 anos não entra. Pacientes que, primeiro ou segundo ciclo, pacientes magras, ou seja, aquelas pacientes que, para mim, é o ideal para eu conseguir uma gravidez. Exclusão. Exclusão, pacientes que têm o fator masculino, que têm doenças uterinas, que têm endometriose e outras falhas de implantação. Então, não entrava nesse estudo populações com baixa resposta, menos que 6 óvulos, e que tinha os hormônios alterados. Ou seja, excelentes populações, incluindo as doadoras. O que eles fizeram? Eles compararam, é o único trabalho, estou mostrando eles porque é o único que tem na literatura. Compararam a morfologia, avaliar a morfologia desse embrião simples, numa incubadora, com time-lapse. Eles fizeram o que a gente pode falar, mas é diferente, a concentração de O2 é a mesma. Eles fizeram a concentração atmosférica, ou seja, 20% de O2 nas 2 incubadoras. Fizeram a cultura de microgotas, todos os procedimentos, a avaliar a morfologia convencional, como eu descrevi, e avaliar a morfologia, como a doutora Cristina descreveu, que existe vários estudos. Eu acredito que essa morfologia no time-lapse, ela é muito boa para avaliar, mas também confunde muito, porque você tem muita informação, e daí softwares e tudo mais o que se tem hoje lançado. Você vê que cada vez aumenta mais a metodologia, porque realmente a gente tem mais informação, e o que também dificulta escolher. Mas, vamos lá, os resultados. Essas pacientes foram, então, mais ou menos 438, de um lado 405, mais ou menos iguais, de uma população misturada. Veja que 50% das populações eram pacientes doadoras. Pacientes doadoras são aquelas que é para engravidar, que elas estão doando para pacientes inférteis, pacientes boas. Nesse trabalho, mostra que nós tivemos a transferência de embrião, tanto no dia 3, 70% dos casos, como no dia 5. Ou seja, que randomização desse trabalho é essa, em que o clínico que resolve se vai transferir no dia 5 ou no dia 3. Não consigo entender muito bem essa randomização desse trabalho. Então, 75% dos embriões foi transferido no dia 3 e o restante no dia 5. O que ele viu em relação ao desenvolvimento? Vamos rápido. Desenvolvimento embrionário. A doutora Cristina disse que diminuiu a fragmentação, mas pelos dados mostra que aumentou a fragmentação. São 7,5% de fragmentação contra 6%. Aumentou a fragmentação com o time-lapse. Mas ele consegue ter uma taxa melhor de blastocisto, embrião bom no dia 3 e blastocisto, ótimo blastocisto no dia 6. Então, para mim, está um pouco confuso esses dados. Em relação aos resultados, vamos lá, ele conseguiu aumentar a gravidez ongoing de 10%, que é o que a doutora Cristina disse que aumenta em torno de 6%. Aumentou em 10%, sim, aumentou em 10%. A perda de gravidez também diminuiu. Mas, veja, são populações misturadas. Aqui, o trabalho não me mostra qual a população de doador. Eu não sei se esses 10% são realmente das 2 populações ou da população de doador. Porque a população de doador, a gente sabe que a chance dela ter um aumento na gravidez, de ter dessa paciente ter, é muito maior. Por isso que ela realmente está doando o óvulo. Limitações, então, desse trabalho. 2 populações, muito confuso. Uma população, um trabalho que trabalha... E não dá esse dado separado das 2 populações.
boas pacientes. Olha, lá na nossa clínica, é uma clínica bastante tradicional. Eu estou velha na biologia, mas é uma clínica que lá, para mim, vem muito paciente ruim. Ou seja, paciente que tem menos que 6 óvulos e paciente que tem falhas de implantação. Isso é o que mais chega para um laboratório nosso. Dessas pacientes, então, eu tenho quase 70% da minha clínica, eu tenho essas pacientes. E por esses dados, eu não posso dizer, então, que a metodologia estaria ajudando eu usar o time-lapse, porque 30%, só 35% das pacientes teria vantagem de levar essa metodologia, que custa R$500 mil. Uma máquina que é para 6 pacientes. Ou seja, uma clínica que nem a doutora Cristina de 500, precisaria não sei quantos, ela me responde depois, 3, 4 time-lapse para tocar a clínica. O ponto fundamental, eu acho que o ideal para fazer um trabalho seria colocar aquele paciente no time-lapse e ver a morfologia normal dentro do time-lapse, e a morfologia é o mesmo procedimento, o mesmo procedimento em ambas, ou seja, fazer a seleção do time-lapse dentro do time-lapse com a morfologia normal e com a morfologia clássica. E também, o que eu quero dizer é que teria que ser a mesma incubadora. A mesma incubadora, eu estou mudando a incubadora, então eu faço a classificação dentro da incubadora normal ou faço o time-lapse e vejo realmente quem vai beneficiar. Eu não tenho nada contra o time-lapse, é excelente, é uma incubadora que parece maravilhosa, é uma incubadora que é o sonho. Eu vou estar em casa com um iPad, vendo, não preciso nem mais ir ver para poder falar. Põe um monte de estudante para poder avaliar os dados, fica mais barato. Mas, como diz, a medicina é baseada em evidência. Precisa mais trabalhos randomizados, não quero dizer que não vai ter mais para frente. Precisa mais trabalho randomizado para realmente falar que seleciona o melhor. É uma metodologia muito boa, muito fascinante, nos faz aprender muita coisa para dar aula, para fazer trabalhos científicos, eu não tenho dúvida nenhuma, mas selecionar o melhor embrião ainda está muito, para mim, não está muito claro e precisa mais trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Agora vamos chamar